Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de novo no nosso grande projeto Gabaritando Legislação, tratando da Lei 10.357 de 2001, questão que costuma marcar presença em certames do âmbito policial, não é verdade? O âmbito policial costuma trazer esse tipo de questão. E a gente entra agora, né, no bloco E. Entramos agora no bloco E. E o bloco E, a gente começa falando do artigo 13. Certo? O artigo 13 não é o mais importante desse slide. O mais importante desse slide é o artigo 14, mas não é por isso que eu vou deixar de comentar o artigo 13 com vocês. Então venham comigo. Venham comigo. Aqui está falando o artigo 13, que quando, pessoal, pessoas físicas e jurídicas fiscalizam, elas realizam através de modus operandi, através de procedimentos. Concordam comigo? Através de modus operandi, através de procedimentos. Então, aqui está dizendo que os procedimentos realizados no exercício da fiscalização, ou a norma imperativa aqui, deverão ser formalizados mediante a elaboração de documento próprio. Existe um documento fiscalizador. Gostei dessa expressão. Documento fiscalizador. Aqui está. Ok? Bom, agora eu vou destacar o artigo 14. Pela importância que o artigo 14 possui para nós. Certo? Importância que o artigo 14 possui para nós, pessoal. O que acontece? Primeiro vamos fazer a leitura desse dispositivo, tá? Vamos ler ele juntos. O descumprimento das normas estabelecidas nessa lei, independente de responsabilidade penal, sujeitará os infratores às seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativa ou isoladamente. 1. Advertência formal. 2. Apreensão do produto químico encontrado em situação irregular. 3. Suspensão ou cancelamento de licença de funcionamento. 4. Revogação de autorização especial. E 5. Multa de R$ 2.128,20 a R$ 1.064.100. Bom, pessoal, vocês viram lá no artigo 12, viram comigo lá no artigo 12 uma coisa interessante, né? Vocês viram uma coisa interessante comigo no artigo 12. O que vocês viram? As infrações administrativas. De nada adianta existirem infrações administrativas se não existir penalidades para aqueles que praticarem. É como eu já disse algumas vezes para vocês. Eu vou num restaurante. Eu posso pedir a lagosta do lado esquerdo, mas eu tenho que estar disposto a pagar o que está do lado direito do cardápio. Certo? Então, amigos, quem comete as infrações administrativas
não há dúvidas que elas estão sujeitas às penalidades. Claro que vai haver o devido processo legal para apurar se realmente essa pessoa tem a responsabilidade, teve a intenção, o grau de culpa. Tudo isso é levado a sério, certo? Tomando por base uma razoabilidade e tomando por base uma proporcionalidade. Certo? O fato é que, constatada a infração administrativa, o sujeito vai ficar sujeito à sanção administrativa e nada impede que, junto com essa infração administrativa, ele também esteja sujeito à infração penal. Ele esteja sujeito a ambas as infrações. Certo? Cuidado com isso. Então, o artigo 14 diz assim: o descumprimento das normas estabelecidas nesta lei, independentemente de responsabilidade penal, então é importante destacar isso, sujeitará os infratores às seguintes medidas administrativas, aplicadas cumulativamente, ou seja, ou isoladamente, ou cumulativa mais, ou isoladamente, ou vai depender do que, amiguinhos? Do grau de gravidade da infração administrativa. Quanto mais grave, por exemplo, essa multa vai ser maior. Quanto mais grave, a punição vai ser maior. Quanto mais grave, mais sanções ele receberá. Quanto mais branda, menor a multa. Quanto mais branda, menor a sanção. Quanto mais branda, talvez não haverá cumulação de sanções. Vocês estão vendo aqui 5 sanções. Isso aqui, meus amigos, não são direitos. Certo? Isso aqui são sanções. É uma lista, é um rol. Então a gente tem que saber que nós estamos falando aqui de um rol taxativo, certo? Estamos falando de um rol taxativo, ou seja, não existe outra sanção penal que não seja essas aqui. Eu não posso criar, o legislador não pode criar outras sanções. A primeira é a mais branda, advertência formal. Advertência formal, que é a advertência por escrito, que vai constar nos registros. A popular mijada, mas que estará lá registrada e inclusive vai servir para fins de reincidência. Cuidado quanto a isso. Certo? Servirá para fins de reincidência. Dois, apreensão, ou seja, a retirada do produto químico encontrado em situação irregular. Cuidado na tua prova. Muito cuidado na tua prova, porque vai vir uma questão dizendo que a sanção administrativa vai ser a apreensão do produto químico encontrado em situação regular ou irregular. Vai estar errado.
tem que ser em situação irregular. Mas cá entre nós, é muito fácil entender isso. Cá entre nós, é muito fácil compreender isso. Certo? Então, temos que tomar cuidado em relação a essa questão. Vejam que essa sanção do inciso 2, ela é mais grave do que a sanção do inciso 1. Mas nada impede que na razoabilidade seja aplicado, né, aqui, seja aplicada, amigos, a responsabilidade aqui pela Polícia Federal das duas sanções. Elas podem ser aplicadas cumulativamente. 3, mais grave ainda, suspensão ou cancelamento. Qual é a diferença? Suspensão é temporária. Suspensão é temporária. Cancelamento é definitivo. Se deram conta disso? Suspensão é temporária. Cancelamento é definitivo. De licença de funcionamento. Suspensão por um período pré-estabelecido não poderá atuar. Cancelamento é praticamente a cassação. Lembrem que em algumas situações nós vamos ter a autorização especial. O 4 traz essa revogação. Perdeste a autorização especial. E a 5 é a mais grave de todas, porque é aquela que eu vou escrever aqui, ó. Dói no bolso. É aquela que dói no bolso, pessoal. Vai doer no bolso do sujeito. Certo? Cuidado em relação a isso. A multa pequena, né, para os casos de infração pequena e empresas, pessoas jurídicas pequenas, pessoas físicas pequenas, R$ 2.128,20. Pessoas jurídicas maiores, que o dano é maior, pode chegar a R$ 1.064.100. Nada impede que a multa seja num intervalo aqui, R$300 mil, R$400 mil, R$10 mil. Isso vai ficar a critério de quem vai julgar, certo? Todas elas podem ser aplicadas cumulativamente, ou apenas uma delas. Isso pode cair em prova? Pode cair em prova. As chances de cair em prova são muito grandes? São imensas. Então, os senhores têm que cuidar. Tá? Cuidem isso. Anotem, por gentileza, tudo que está em vermelho. Marquem, por favor, tudo que está em vermelho. É bastante importante, tá? Marquem aí, para evitar que a gente tenha algum problema. Opa! Entramos no parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala da dosimetria. Ou seja, como é que como é que as autoridades administrativas vão tomar por base os critérios para aplicar as sanções. Então ele parece grande, mas ele é bastante importante. Então vamos tomar um cuidado com esse slide, tá? Na dosimetria da medida administrativa, o legislador evita falar em pena, porque pena costuma ser sanção criminal. Então é medida administrativa.
são considerados, primeiro, a situação econômica do infrator. De nada adianta aplicar a multa de R$1 milhão se ele não tem onde cair morto. A chance de receber isso é zero. Concordam comigo? Chance de receber é zero. Então não tem sentido aplicar, né, uma multa tão desproporcional. Certo? 2. A conduta do infrator. A conduta do infrator pode gerar desde uma advertência até uma interdição. Então, também é levado em conta. E tudo isso é somado. A capacidade econômica, a conduta do infrator, a reincidência. É como se dissesse, meu amigo, tu de novo, praticando o mesmo fato, tu de novo praticando o mesmo fato. Assim, meu amigo, não dá para te defender. Se ele é reincidente, ele merece, certo? Uma reprimenda maior. E a reincidência aqui não é a reincidência penal. É somente o fato dele já ter sofrido uma sanção administrativa anterior. Certo? A natureza da infração. Existem infrações mais graves, como o desvio desses produtos químicos, não é verdade? Que é mais grave do que simplesmente deixar de comunicar dentro de um prazo. Essa é a 3. A quantidade dos produtos químicos encontrados em situação irregular e as circunstâncias em que ocorreram os fatos. Quanto mais isso aqui for desfavorável ao agente, quanto isso aqui mais for desfavorável ao agente, pior é. Pior é. Se deram conta disso? Pior é. A sanção com certeza vai ser cada vez mais grave. Então tomem conta disso. Tomem cuidado com isso. Bom, entramos agora num parágrafo 2º que eu quero que vocês sublinhem, que eu quero que vocês destaquem ele aqui. O motivo é simples, né? O motivo é óbvio, é a importância que ele possui. A critério da autoridade competente, se fala a critério, nós estamos falando de discricionariedade, conveniência e oportunidade. O recolhimento do valor total da multa aplicada poderá ser feita em até 5 anos, parcelas mensais e consecutivas. Está aqui, né? Suponhamos que o penalizado não tenha como pagar toda essa multa do jeito que ele deveria pagar. Então, ele simplesmente obtém esse direito de efetuar o pagamento em até 5 parcelas mensais e consecutivas. Certo? Cuidem isso. Está falando aqui em 5 anos? Não. 5 parcelas mensais e consecutivas. Boa questão para cair em prova, né? Vem uma questão envolvendo 5 anos. Muita gente iria errar essa questão. Parágrafo 3º. Das sanções aplicadas, caberá recurso. Aqui eu quero que vocês cuidem em prova.
vai vir uma questão de prova dizendo que das sanções aplicadas não caberá recurso, é irrecorrível. Isso vai cair na tua prova. Não errem, certo? Não errem, certo? Não é irrecorrível. Tem direito aqui o infrator ao chamado duplo grau administrativo. Tem direito ao recurso. E o recurso é ao diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Afinal, foi a Polícia Federal que sancionou. O diretor-geral tem direito de julgar o recurso. Certo? Na forma e prazo estabelecidos em regulamento. Interessa o regulamento para nós? Não. O que interessa é a Lei 10.357 de 2001. É isso que interessa para nós. É essa lei que interessa para nós. Lei 10.357 de 2001. Nada mais nos importa. Certinho? Então, muito cuidado com isso também. Muito cuidado com isso também. O artigo 15, ele já fala sobre as duas pessoas. A pessoa física ou a pessoa jurídica, que cometer qualquer uma das infrações previstas nessa lei. E onde é que estão essas infrações? Já vimos lá no artigo 12, né? Que deveria ser o bloco D, e eu coloquei como bloco C. Terá prazo de 30 dias, tem que saber de cor, e eu já adianto a vocês já sabem, mas sempre é bom repetir. 30 dias e um mês é a mesma coisa? Não. 30 dias e um mês não é a mesma coisa. A lei vai trazer 30 dias a contar da data da fiscalização para sanar as irregularidades verificadas, sem prejuízo de medidas administrativas previstas no artigo 14. Talvez sanando a pena seja menor. Talvez havendo saneamento, né, sanando, regularizando, resolvendo, amenizando, atenuando, o sujeito se livre de penas mais gravosas. Então, isso é muito importante, certo? A título do artigo 15. Gostaria que vocês cuidassem. Certo? E aí nós temos 3 parágrafos. 3 parágrafos para fecharmos esse slide. E fechando esse slide, a gente fecha a parte E da nossa lei. Parágrafo 1º. Sanadas as irregularidades, os produtos químicos eventualmente apreendidos serão devolvidos ao seu legítimo proprietário ou representante legal, mas só vai ser devolvido sanadas as irregularidades. Fácil, sem mistério, não tem muito o que explicar sobre esse parágrafo 1º, até porque libera o lógico. Eu não posso entregar produtos químicos irregulares ao legítimo proprietário. Certo? Eu preciso que eles estejam eventualmente regulares. Agora, e aqueles que não forem possível ser regularizados? Pode acontecer, né? Esses produtos químicos, psicotrópicos, que não forem possível ser regularizados. A lei traz essa regrinha também. A lei também vai trazer essa regrinha para nós. E aí vem o parágrafo 2º dizendo aqui, ó, os produtos químicos que não forem regularizados e restituídos no prazo e nas condições
estabelecidas nesse artigo serão destruídos. Já caiu em prova. Destruídos, 1, ou alienados, 2, ou doados, 3, pelo Departamento de Polícia Federal a instituições de ensino, pesquisa ou saúde pública, após trânsito em julgado da decisão proferida no respectivo processo administrativo. Primeiro, o que é trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso algum, pessoal. Não é cabível mais nenhum recurso, certo? Não é cabível mais nenhum recurso. Cuidem isso. Tomem esse cuidado, certo? Vocês lembram que cabe recurso para o procurador, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Ele pode conceder o recurso ou denegar, mas depois dele não tem mais ninguém. Aí não cabe mais recurso. Não cabendo mais recurso, tudo aquilo que não for regularizado, como diz aqui, destruído, alienado ou doados para instituições de pesquisa, ensino ou saúde pública. Desde que após o trânsito em julgado. Porque antes do trânsito em julgado, é importante que vocês saibam que isso ainda pode ser importante para o processo. Certinho? E agora, nós temos um parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro, amigos, ele é uma exceção. O parágrafo terceiro é uma exceção. O que ele diz, pessoal? Em caso de risco iminente, o que é risco iminente? É aquele que está prestes a ocorrer. Em caso de risco iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, vejam que não é um e, vejam que nós temos aqui um ou, certo? Não é um e, o que nós temos aqui é um ou ao meio ambiente, o órgão fiscalizador poderá, finalmente veio o poderá, né? Discricionariedade, não é um deverá, não é uma norma impositiva, certo? Dar destinação imediata aos produtos químicos apreendidos. Aí não é preciso esperar o trânsito em julgado da decisão proferida. Não é preciso esperar esse trânsito em julgado que os senhores estão vendo ali. Por quê, pessoal? Porque o risco à incolumidade pública é maior. O risco à incolumidade pública com certeza será maior. Certo? A gente costuma praticamente sublinhar todo o slide, mas tem coisas que estão escritas, tem numerações, tem elementos sublinhados. Eu gostaria que os senhores marcassem, destacassem tudo aquilo que está sublinhado e destacado. Os parágrafos que estão destacados são os mais importantes para a nossa prova. Então, eu não gostaria que os senhores também deixassem de lado, certo? Eu tenho uma notícia para vocês. Nós estamos chegando ao fim dessa lei densa, dessa lei puxada, dessa lei grande, dessa lei que nos suga, né? Porque é uma lei realmente que esmaga, esquenta a nossa cabeça, né? Mas nós temos que saber, é o segredo da vitória, é a chave da vitória, e eu tenho certeza que vocês vão fazer de tudo para serem os grandes vitoriosos.
em 16 anos de sala de aula, de docência, eu tenho certeza de quem se dedica, mesmo que em leis pesadas, em leis difíceis, que muita gente deixa de lado, vocês conseguem com certeza lograr o êxito se estudarem com carinho. Então anotem aí. Seguimos. Muito bem, entramos no 16, 17 e 18, mas agora é hora da relaxada, né? É hora da gente se esquentar e prepararmos para o bloco F. E esse bloco F, pessoal, talvez seja o último bloco da nossa lei. Talvez seja o último bloco da nossa lei. Então eu espero vocês com muito carinho para que a gente, certo, talvez possa encerrar no bloco F. Agradeço a atenção, é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.